Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Inculcar e nós vamos começar um novo currículo para você ensinar para as crianças aí na igreja ou na sua casa. E este currículo se chama O Evangelho de Cristo no livro de Filemon. Vamos estudar esse livro, ele é pequenino, muito pequeno, né? Ele tem apenas um capítulo, 25 versículos, mas é palavra de Deus com ensinamentos importantes. E nós demos esse título, né, O Evangelho de Cristo no livro de Filemon, porque nós vamos falar de Jesus, a maneira ali que a história se desenrola, né, tudo o que aconteceu. Então é a maneira que nós percebemos como Jesus é o grande herói, Jesus é o principal personagem desse livro de Filemon. E é muito legal também porque as crianças, esse é um objetivo nosso aqui no Inculcar, nós queremos que as crianças aprendam toda a Bíblia. Temos aquelas histórias mais famosas, mais conhecidas, que as crianças já sabem de cor e salteado, mas nós precisamos mostrar toda a palavra de Deus para as crianças e, como sempre falamos, uma coisa muito importante, mostrar como toda a palavra de Deus aponta para Jesus. Então, esse livro pequenino, um capítulo, 25 versículos, as crianças vão aprender sobre a história de Paulo, de Onésimo e de Filemon, mas principalmente aprender sobre o Evangelho de Cristo, sobre o perdão, o amor, a restauração. E aí nós temos então aquele grande quadro que você que usa já o Inculcar já conhece. Isso aqui é muito importante para a criança entender essa grande narrativa, criação, queda, redenção e eternidade, e depois os períodos, que vai lá de Gênesis até Apocalipse. Então a criançada entende a narrativa maior, são as 4 cenas do grande quadro, criação, queda, redenção e eternidade, e como que essa cena, né, essas 4 cenas, essa narrativa, ela se desenrola ao longo da Bíblia, em cada um dos períodos. E onde está o livro de Filemon, a história que se desenrola ali em Filemon, no período da igreja. Então, é aqui que nós vamos falar esse pequeno trecho da Bíblia, mas é importante a criança entender aonde que esse pequeno trecho se encaixa, onde que ele faz parte. A nossa dica, a nossa sugestão aqui para você, se você já usa o Inculcar, é que você imprima esse quadro, até num tamanho A2 ou A3, você colhe aí na parede, na salinha, e toda vez que você for ensinar um novo currículo para as crianças, você mostre para elas, porque o nosso primeiro currículo, que é um currículo base, ele passa exatamente o grande quadro e a linha do tempo. Então agora a criança vai entender aquele pequeno trecho, mas ela sabe o contexto maior, ela não fica perdida e principalmente ela vê que a história aponta para Jesus e a Bíblia não são histórias soltas, né? Tudo faz sentido, é uma única história. Estamos aí no período da igreja, então, no livro de Filemão. E eu quero falar um pouquinho para te ajudar a entender esse pano de fundo. Então, Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou e a igreja é inaugurada. Ali em Atos 2, né, nós temos a inauguração da igreja, e Atos 1, que depois que Jesus ressuscita, ele ainda fica um tempo aqui na terra, uns 40 dias, e esse tempo ele fica ministrando os discípulos ali, aquelas palavras finais, porque ele vai subir então para o céu. E ele sobe para o céu em Atos 1, e os discípulos então começam a igreja, que é com a descida do Espírito Santo, né? O dia de Pentecostes, ali em Atos 2. Essa igreja, ela começa em Jerusalém, ali em Israel, porém, logo surge Paulo. Paulo é alguém que vai se converter lá na frente, em Atos 9, e Paulo, então, ele se torna um grande missionário, ele começa a espalhar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para todos os cantos. E um dos lugares que Paulo chega
e leva a palavra de Deus e começa uma igreja. Paulo ele tinha esse ministério de ir, ele plantava uma igreja, ele começava uma igreja e ele ficava um tempo ali preparando a liderança e depois ele já ia para outro lugar. E um dos lugares é lá na cidade de Colossos. E a igreja na casa de Filemon, ela estava então nessa região de Colossos. Ela fazia parte da igreja de Colossos, mas era uma igreja na casa de Filemon. Hoje nós poderíamos dizer que é como se fosse uma célula, uma congregação, um ponto de pregação, porém era uma igreja que se reunia ali na casa de Filemon. Naquele tempo não tinha denominações, igrejas como nós temos hoje, né, nos templos, eram todas nas casas. Então existia ali uma igreja em Colossos, na cidade de Colossos organizada, e na casa de Filemon, então, era essa igreja, ela fazia parte, né, da igreja ali na cidade de Colossos. Essa carta, então, ela foi escrita para Filemon, que é o líder dessa igreja, que se reúne ali na casa dele. Então, esse aqui é o nosso pano de fundo para a gente entender, então, essa história. E a nossa história, então, tem aí os dois personagens, né? Começamos com esses dois personagens, que é Paulo e Filemon. Como nós falamos, em suas viagens missionárias, ele foi plantando igrejas, foi evangelizando pessoas, foi ganhando almas para Jesus, e ele, então, alcança Filemon através do anúncio da palavra, do evangelho, e Filemon, ele se converte e tem, então, uma igreja ali na sua casa. Filemon era um homem de posses, era um homem rico, então ele tinha escravos, ele tinha servos, ele tinha muitas pessoas ali debaixo do seu senhorio, ele era o senhor ali na sua casa. E Onésimo é um escravo de Filemon. Bom, como eu falei, Paulo ele fazia muitas viagens missionárias, então Paulo ele vai embora ali da região de Colossos e a igreja fica ali organizada na casa de Filemon, e Paulo então agora está em Roma, em outra cidade lá na Itália, é longe ali daquela região. Onésimo, ele é um escravo de Filemon, porém ele rouba Filemon e ele foge para Roma, onde ele se encontra com Paulo. Aqui vale um adendo porque a gente não sabe exatamente como Onésimo se encontra com Paulo. Tem até alguns comentários bíblicos que dizem que Onésimo foi enviar algumas coisas para Paulo e não quis voltar. E aí a gente não sabe exatamente se isso aconteceu ou se ele realmente fugiu para Roma e como ele encontrou Paulo, quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta para ele. Mas o mais importante, que é o que a Bíblia está mostrando para nós, que é aquilo que a gente sabe com certeza, é que Onésimo, ele rouba Filemon, nós não sabemos também o que ele roubou, se foi dinheiro, se foi ouro, se foi animais, enfim. Ele rouba Filemon e ele foge, ele vai embora e ele vai para Roma. Provavelmente, se ele fugiu mesmo, né? No sentido de não querer ser encontrado, Roma era uma grande cidade, era uma cidade onde seria mais fácil ele ficar ali escondido. Porém, ele encontra Paulo. E Paulo, como a gente sabe, né? A única coisa que Paulo fazia e fazia muito bem quando encontrava alguém era o que? Evangelizar as pessoas. Então, Paulo, quando encontrava alguém, ele evangelizava, ele falava de Jesus, ele estava ali a serviço do reino de Deus, edificando a igreja, e ele então evangelizava as pessoas. E Onésimo se converte a Cristo, e Onésimo então se torna um discípulo do Senhor Jesus através da mensagem que Paulo prega para ele lá em Roma. Apesar de agora ser crente, Onésimo continua sendo escravo de Filemon e um escravo ladrão e fugitivo. Nós sabemos que a palavra de Deus ela vai direcionar as nossas vidas para o arrependimento e para a mudança de vida. Então, naquele tempo que existia a escravidão, ele ainda estava debaixo, por lei, né, por garantia ali da lei, da Constituição daquela época, ele ainda estava debaixo do senhorio de Filemon.
Então, ele deveria se arrepender de ter fugido, de ter roubado e voltar, mas ele poderia ser morto. Naquele tempo, um escravo fugitivo e ladrão, ele provavelmente, se fosse pego, seria morto. Isso era uma coisa normal naquela época, naquela cultura, ainda que para nós hoje seja algo que não cabe mais para o mundo de hoje, mas naquele tempo era algo comum e normal. Paulo envia Onésimo de volta e pede que Filemão perdoe Onésimo. Não sabemos o fim da história. Na verdade, o livro de Filemão não diz qual é o desfecho, se Filemão de fato perdoou Onésimo ou não. Porém, é muito interessante a maneira que Paulo usa o evangelho de Cristo, que perdoa o pecador, para interceder a favor de Onésimo. O que nós vamos ver é que Onésimo cometeu um grande erro e ele precisava de um grande perdão. E ele já tinha desfrutado do perdão de Cristo na sua vida, agora ele precisava do perdão de Filemão. E Filemão deveria se lembrar do que Cristo fez com ele para considerar o que ele mesmo iria fazer com Onésimo. Então, a carta de Filemão é Paulo intercedendo a favor de Onésimo, e por isso que eu disse que, apesar dos três personagens que estão aí na carta, né, Paulo, Filemão e Onésimo, o grande herói dessa história é Jesus, porque é Jesus que alcançou Paulo, Jesus que alcançou Filemão, Jesus que alcançou Onésimo, e Filemão, então, impactado por esse perdão, por essa conversão, por esse amor de Deus, deveria agora perdoar Onésimo também. Mas naquela época isso seria uma loucura aos olhos humanos. Como assim você vai perdoar um escravo fugitivo? E aí a gente vai ver a maneira que Paulo usa, os argumentos que Paulo coloca na carta para então que Filemão perdoasse Onésimo. E o nosso estudo, o nosso currículo, ele tem 4 lições. Então a primeira lição chama o bom testemunho, a segunda lição, Cristo nos faz diferentes, a terceira lição, um grande perdão, e a quarta lição, o amor voluntário. Então está aí o currículo de Filemão, essas 4 lições para você trabalhar com a criançada. Esse é um vídeo de introdução. A minha recomendação, avise os professores que eles devem assistir esse vídeo para eles entenderem esse pano de fundo, e a cada nova lição nós teremos uma videoaula para aquela lição, mas é muito importante ele assistir essa videoaula de introdução. Às vezes o professor vai dar só a lição 3, a lição 2, a lição 4, na escala que você faz aí, né, na igreja, mas é importante ele assistir a introdução. Na verdade, se ele conseguir assistir a introdução e todas as videoaulas, as 4 videoaulas, vai ajudar muito também para compreender esse livro que nos edifica demais. E não esqueça, tem o seu devocional pessoal e o devocional da família. Então aquilo que você vai ensinar em sala de aula, primeiro você vai meditar e vai confrontar o seu próprio coração, a sua própria vida com a palavra de Deus, e depois também enviar o devocional para os pais fazerem em casa com os filhos, continuando a lição que você começou na igreja. Deus abençoe, que você tenha uma boa aula com as crianças e até mais.